dia a todos, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui na sexta-feira para mostrar mais um bom livro para vocês, o que a gente chamou aqui no canal de Sextou com Livros, né? O livro de hoje chama-se 7 Fábulas em Cordel, é esse que eu estou mostrando para vocês aqui. E esse livro me foi presenteado, me foi encaminhado pelos Correios, pelo meu amigo Rogério, lá do Cearazinho. Ele mora na Taíba, né, numa praia ao norte de Fortaleza, e a gente troca muitas ideias literárias. Ele tem um movimento cultural muito bacana lá na Taíba, que é o Sarau, né? O Sarau da Taíba, que ele acontece normalmente às quintas-feiras à noite, e ele tem uma biblioteca lá chamada Biblioteca do Sarau, né? E eu já troquei muitas ideias com ele, já enviei alguns livros, né? Esse mesmo eu vou devolver para ele colocar na biblioteca do Sarau, né? Então eu agradeço aqui inicialmente ao meu amigo Rogério por ter me mandado esse livro aqui junto com outros, e eu vou comentar brevemente agora. Esse livro então é um livro de fábulas, né? De 7 autores, e ele foi organizado, né, por um deles que chama-se Rouxinol de Rinaré. Esses 7 autores são todos nordestinos, a maioria deles cearenses, né? E são cordelistas, são poetas, então para colocar as biografias dos 7 aqui fica mais difícil, né? E foi ilustrado, porque ficaria o vídeo muito grande, ele foi ilustrado por Eduardo Azevedo, né? Depois eu falo brevemente sobre Eduardo Azevedo aqui, que vale a pena, é um grande ilustrador, né? Cearense também, nascido em Fortaleza e com uma vasta experiência. E eu vou tentar colocar aqui no vídeo, não sei se eu vou conseguir através da internet pesquisar, as ilustrações que são muito bonitas desses 7 fábulas, né? Então fábula é um gênero literário que eu gosto demais, já comentei a livros de fábulas aqui, né? E essas aqui, é interessante, essas 7 fábulas, que são baseadas em fábulas históricas, né? Principalmente de Ésopo, ou Esopo, eu não sei falar o nome direito desse sábio, desse escritor grego, né? Mas a maioria dessas fábulas aqui, elas são apresentadas em forma de cordel, e posteriormente, uma página apenas ao final do capítulo, ele mostra a fábula escrita originalmente pelo seu autor, né? No caso o Esopo, né? E ele foi muito famoso, né, na história, né, da literatura mundial, e ele serviu de base, né, para outros grandes escritores de fábulas, como Fedro ou La Fontaine, né, que a gente conhece demais, La Fontaine, e aqui no Brasil Monteiro Lobato, né? Então ele parte da cultura popular para compor seus escritos, né, e dando voz e dando pensamento aos animais, né? E sempre ao final você tem uma lição, né? Uma lição muito interessante, né? Filosófica, lição de moral, para a gente aprender. Então esse livro propriamente dito, agora entrando um pouquinho mais no livro, ele tem, como eu disse, né, 7 fábulas que tem os seguintes títulos, né? As Abelhas e os Zangões, autoria de Paiva Neves. Tem O Leão e o Ratinho, de Fernando Paixão. O Velho que Enganou a Morte, de Rouxinol de Rinaré, que é exatamente quem fez a compilação, né, desse livro. O Ratinho do Interior e o Ratinho da Cidade, de Godofredo Solon. Os Dois Servos Ingratos, de Estênio Torquato Lima. Os Dois Burrinhos, de Evaristo Geraldo. E O Rato e a Rã, de Serra Azul. Um livro assim que você lê rápido, né, mas você se deleita, e é muito, muito bacana, gostoso de ler, porque fábula a gente sempre aprende alguma coisa, né? Então, para fazer só uma amostra aqui do livro, que a vontade é a gente ler tudo, né, para deixar registrado, mas para deixar só uma amostra, eu vou ler uma pequena fábula, né, dessas que tem aqui, de Fernando Paixão, que é muito bacana, chama-se O Leão e o Ratinho. Diz assim, ó: peço a Deus inteligência para narrar com poesia um conto maravilhoso que antigamente se lia, colorizando as paisagens do quadro da fantasia. Aconteceu na floresta uma história comovente, mostrando um leão raivoso com um ratinho inocente, que deixaram uma mensagem gravada em nossa mente. Era uma manhã de sol naquela imensa floresta. Os passarinhos felizes faziam sua seresta. O vento soprando as árvores e as folhas fazendo festa. As borboletas voavam entre as flores perfumadas e o beija-flor pequenino passeava nas floradas, disputando com as abelhas as flores mais cobiçadas.
Por entre as folhas caídas, corriam muitos ratinhos, brincavam de esconde-esconde os inocentes bichinhos. De repente, o menor deles se perde pelos caminhos. Perdido dos amiguinhos, perde o rumo e a direção. Tentando chegar em casa, chega noutra região, sem querer entrar na gruta onde domina um leão. Como a gruta estava escura, o rato não viu a fera. Ao topar com o leão, ele então se desespera, porque o leão acorda e sua raiva acelera. O leão logo pergunta: por que você me acordou? Será que não tem noção e não sabe quem eu sou? Você vai se arrepender do ato que praticou. Como é que um pobre rato ousa me tirar a paz? Não vê que eu sou o leão, o mais forte e o mais voraz? Sou temido e respeitado, sou o rei dos animais. O leão, muito arrogante, continuou a falar: nunca mais na sua vida você irá me acordar, porque neste mesmo instante eu vou te devorar. Com muito medo, o ratinho não sabia o que fazer. De repente se lembrou de uma coisa para dizer. Se convencesse o leão, ele evitaria morrer. E ele disse: seu leão, não queira me devorar. Se poupar minha vida, um dia eu vou lhe ajudar. Quando tiver em perigo, eu poderei te salvar. O leão, muito arrogante, deu uma grande gargalhada. Veja só que absurdo, isso é uma conversa fiada. Um rato do seu tamanho não vai me livrar de nada. Seu leão, eu lhe imploro, por favor, diga que sim. O senhor é majestade, não precisa ser ruim. E não vai se arrepender de dar uma chance a mim. O leão pensou direito e disse para o ratinho: desapareça daqui, vá procurar seu caminho. Comer-te não vale a pena por ser tão pequenininho. Chegando em casa, o ratinho falou da sua aflição, daquela grande aventura que passou com o leão e explicou a sua ideia de fazer negociação. Num belo dia, o ratinho pela mata passeava, ouvindo um grande barulho do local que se aproximava, e viu que numa armadilha aquele leão estava. O leão foi apanhado na rede dos caçadores, homens cruéis e perversos, perigosos matadores, e o ratinho se lembrou dos prometidos favores. E disse para o leão: o senhor não tem saída, sei que está com orgulho e com a alma ferida, mas se prepare que agora vou salvar a sua vida. O leão lhe respondeu: não é possível fugir, usei toda a minha força e não consigo sair. Por que acha que um ratinho é capaz de conseguir? Eu sei que não sou forte, mas eu tenho os meus valores. Eu sou capaz de livrá-lo do laço dos caçadores, porque pertence à família dos pequenos roedores. O ratinho aproximou-se e, com um gesto de partilha, começou a roer as cordas, desmanchando a armadilha. O leão urrava forte, dizendo: que maravilha! Já estou livre de novo e eu agradeço o ratinho, que de agora em diante será meu amiguinho, pois me fez deixar de ser tão prepotente e mesquinho. E este conto termina neste gesto nobre e pleno, a natureza ensinando que neste plano terreno todos têm o seu valor, seja ele grande ou pequeno. Muito legal, né? Uma fábula dessa. E assim são as demais 6 fábulas desse livro. Essa é de autoria de Fernando Paixão, baseado na fábula original, O Leão e o Rato. Fique em paz, realmente quem puder, compre, adquira esse livro. É muito bom para ler, inclusive com os seus filhos menores, netos e netas aí, quem tiver, no meu caso eu tenho, né? E vale a pena isso, espalhar cultura e literatura por esse mundão afora. Um forte abraço novamente, fiquem em paz, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se não tiver inscrito, coloque o sininho para receber as notificações e comentem o que desejarem.